Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Kist. Eu estou aqui apresentando um pouco mais do consórcio número 1, que é composto pelas empresas Mar Engenharia, CSK Engenharia e Curvas Engenharia. Mais para frente vocês vão conhecer mais detalhado que cada empresa dessas daí tem a mostrar para vocês, os porquês dos seus traçados e também os componentes de seus grupos. Bom, o que é o objetivo disso aqui? O que a gente vai apresentar para vocês? Tá? O que a gente vai fazer? A nossa apresentação vai conter um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da rodovia. Vale a pena colocar uma rodovia nesse local? O traçado que a gente está escolhendo é o melhor? Então a gente vai apresentar um pouquinho disso para vocês. Mas como? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar alguns dados, como os outros grupos já vieram apresentando, tanto quanto relevo, tanto quanto extensão de rodovia, enfim, diversos dados que vocês verão daqui para frente. Então, o que é o objetivo? O que é o objetivo de um traçado? O que a gente quer fazer num traçado? De uma maneira bem simples, a gente quer ligar um ponto A até o ponto B. Mas a gente pode ligar de uma maneira bem porca, que é em linha reta, passando por um morro, e usando um lago, um banhado, alguma coisa bem ruim, que vai encarecer minha rodovia e simplesmente só vai ser para bonito. Mas a gente pode ser um pouco mais inteligente, a gente pode passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. A gente contornou todas as barreiras físicas e, consequentemente, vai poder ter uma rodovia melhor futuramente. Então, a gente quer fazer uma avaliação para definir o melhor caminho a ser seguido, por meio de reconhecimento do local que a rodovia deve ser introduzida e comparação com outros segmentos de retas ou traçados. O que é essas rodovias? Onde vai ser esse lugar que a gente vai colocar? O traçado vai se portar entre as RS 412. O que é RS 412? A RS 412 é uma rodovia gaúcha que liga a cidade de Veracruz até a BR 471. É uma rodovia com tráfego predominantemente rural e também alguns moradores locais ali que se deslocam por ali. E a BR 471? E o que é essa BR 471? Na região de Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo, por aqui, ela liga Santa Cruz do Sul até Rio Pardo. E ela tem um fluxo de tráfego predominantemente de cargas e alguns veículos de passeio, ônibus, enfim, algumas coisas desse tipo. O relevo na região onde vai ser apresentado o trabalho é um relevo ondulado e a classe de rodovia que foi nos pedido é uma classe de rodovia 3. Mas o que nesse lugar tem de crítico? O que pode corar o nosso projeto a partir disso aí? Tem a presença de alguns arroios, tem algumas áreas de mata, tanto nativa quanto de reflorestamento, e também tem algumas áreas, pequenas áreas tanto de pecuária quanto de agricultura, que também pode estragar a produção de uma pessoa ali, talvez de um pequeno agricultor, pequeno pecuarista. Então, é viável colocar uma rodovia entre a BR-471 e a RS-412? A gente justifica pelo seguinte fato, que encurta a distância entre Veracruz e Santa Cruz via RS-412, tu tem uma rodovia secundária, o que pode ajudar também a produção de fumo, que é das principais fontes de renda da região, e também tu tem um acesso melhor, mais fácil, até o Autódromo Internacional de Santa Cruz. Facilita a tua chegada até ali, o que é muito bom. Então, o que a gente se baseou para escolher o traçado que a gente vai apresentar para vocês como diretriz do consórcio? O encurtamento entre a distância do autódromo e a cidade e também, logicamente, por ser determinante de avaliação, o menor custo de projeto. Logo, o que a gente buscou é a melhor relação custo-benefício. Bom, boa noite. Eu sou a Aline, eu represento a Mar Engenharia
Junto comigo tem o Roberto, a Monique e a Helena, que fazem membros dessa empresa. E a gente é uma equipe eficiente que busca a solução ágil e rentável, baseadas em qualidades e comprometimento e cumprimento de prazos. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre um traçado, que a gente classificou como traçado 1, que passa nessa área aqui mesmo, como a grande maioria. Como vocês podem perceber, ele é muito próximo do arroio. A gente tem uma outra imagem um pouquinho melhor, onde a gente consegue ver as vegetações também, que vai passar. Aqui está a rodovia. Então, a gente vai fazer o reconhecimento do terreno. Aqui seria bem o ponto de partida, ali no cruzamento da RS com o autódromo. A gente pode ver que o terreno aqui é um pouco acentuado, que passa energia, que tem uma vegetação de eucalipto, um pouco de vegetação nativa, açudes. Aqui a gente também pode ver que a rodovia, que vai ficar, o traçado da rodovia nessa parte aqui, tende a receber toda a parte dessa água aqui, tende a desembocar nessa área. Então a gente vai ter que ter um detalhe na parte de drenagem, já que ela é uma parte mais baixa do terreno. Tem um córrego, que essa foto foi tirada em cima da RS, que a gente não tem muito acesso lá para dentro, como os colegas compartilharam com vocês. Informações relevantes. Fica próximo ao autódromo, como já foi comentado. O traçado que eu mostrei para vocês tem aproximadamente 3,28 quilômetros. O uso do solo é basicamente em agricultura e pecuária naquela região. E naquele traçado a gente traçou um perfil longitudinal, onde a cota mais baixa fica em torno de 45 metros e a cota mais alta no ponto de chegada fica em 66 metros. Isso dá em torno de 21 metros de diferença. E as inclinações dadas por aqui é de 8,5% a 9,5%. Então, né? É uma região. Os nossos pontos positivos é que não vai precisar indenizar. O traçado é de pequena extensão, já que ele não faz muito de volta. E agora os pontos desfavoráveis, porque esse traçado não é bom. Então, a vegetação que vai ter que ser desmatada. O relevo, como foi comentado, da parte de descer a água, de estar próximo do arroio, de ter um impacto ambiental, porque toda vez que a gente tira uma árvore, querendo ou não, tem um impacto. Talvez não muito grande, talvez sim. Não foi feitos estudos apropriados, digamos assim, dizendo, não, foi tirado tantos por cento de vegetação ali. Mas como a gente pôde ver, ele tem, sim, uma grande área que vai pegar. Pega aqui no começo e pega aqui no final também. Então, é isso. Obrigada. Agora a gente vai para CSK Engenharia. Voltando aqui comigo então, pessoal. Ô, Luciano Huck! Bom, vou apresentar para vocês a CSK Engenharia. É composta por mim, Adriano, pela nossa amiga Jéssica, pela nossa amiga Magali e pelo nosso amigo Luiz Henrique. O que é a missão da CSK Engenharia? O que ela quer proporcionar?
A CSK Engenharia tem um princípio muito interessante que está muito em alta hoje em dia, só que vai além do princípio que já tem sido falado. A CSK Engenharia quer ser uma empresa sustentável, só que sustentabilidade não é só no ponto de vista ambiental. Sustentabilidade tem a ver com bom projeto, boas convivências, bons trabalhos, segurança, boa execução e diz tudo do que a gente quis trazer nessa nossa missão, que é desenvolver e produzir rodovias com excelência, garantindo qualidade em todas as fases do empreendimento, aliando desenvolvimento, segurança e preservação ambiental. Bom, o traçado que eu vou apresentar aqui foi denominado de traçado 2. É um modelo mais ou menos parecido com o que o grupo 1, com o consórcio número 1 apresentou, e a gente desclassificou pelos motivos que vocês verão a seguir. Para a gente definir um traçado, a gente tem que definir uma região a ser explorada. E a região que a gente explorou é essa aqui, ó, em torno das faixas das linhas pretas, que compreende o ponto de partida, saída do autódromo e ponto de chegada a algum ponto da BR-471. Como já bem falado, a gente tem o arroio, fugiu o nome agora por aqui, e bastante área de floresta, tanto nativa como de reflorestamento. Uma visão mais técnica seria a partir das cartas do Exército, que a gente consegue ver o arroio Manuelito e também mais ou menos a posição do relevo que é ali, que dá para ver claramente que é ondulado. Então o que é nosso traçado? Ele parte deste ponto aqui, segue até o entroncamento, aonde tem uma estrada já existente, e segue até a BR-471. Pensando no projeto de rodovias, essa rodovia assim, ela participaria da escola clássica, que tem muito a ver com grandes retas e poucas curvas. Nesse conceito, justifica-se por tu encurtar a distância até o autódromo, e tu vai poder, quer chegar no autódromo, tu também pode correr e tal, dentro da segurança do espaço. Mas é bem tranquilo, atende aos alguns requisitos. Bom, perfil longitudinal tem alguns aclives, alguns declives. A inclinação média varia em torno de 11,1% até 6,7%. E essa rodovia teria 3,4 quilômetros. A diferença de nível entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto é de em torno de 39 metros, o que é relativamente bastante. Por que a gente desclassificou essa rodovia? Por que a gente pensou nela no primeiro momento e depois a gente desclassificou? A gente classificou ela no primeiro momento porque tu não tem a necessidade de canalização de arroios. Pode ver aqui, ó, a gente não passa por arroio, a gente passa pela parte de cima. Isso isenta de ter um custo de canalização. Tu não tem a necessidade de retirada de famílias. Olha aqui, ó, a casa da família está aqui, tu vai passar pelo lado. Tu já tem a presença de uma estrada vicinal concluída. Aquela estrada ali tu pode usar, tu reduz teu custo com terraplanagem. E tu não passa por regiões de grandes florestas, áreas nativas, que tu pode ter um entrave ambiental bem complicado. O que a gente viu como fraco, que a gente desclassificou essa rodovia? Seria basicamente o relevo. Essa região aqui é bastante acidentada. A gente tem a maior distância entre as opções apresentadas. Para vocês terem uma ideia, a rodovia que a gente escolheu como traçado diretriz tem em torno de 3 km. Essa que eu estou apresentando agora para vocês são 3,4. São 400 metros a mais de pavimentação asfáltica que você teria que fazer. E isso é bem caro. Então, logo, como tu tem que construir mais rodovia, tu tem um custo-benefício menor, o que torna essa rodovia, esse traçado inviável do ponto de vista econômico. Então, em questão de avaliação, esse traçado sim, ele atende a parte de encurtamento de distância entre a cidade de Santa Cruz do Sul e o autódromo, e também melhora a vida das pessoas que naquela região ali estão,
que vai ter bastante acessibilidade, que é uma das características da classe de rodovia 3. Da parte da CSK Engenharia, seria isso. Passo a palavra agora aqui ao meu amigo Genésio, que apresentará o traçado diretriz, bem como o traçado do grupo dele. Boa noite a todos. Professor. Ó, é o tubo rosa. Tubo rosa. Aí aparece. Eu sou Tomate, eu represento a curva de engenharia, que é formada pelo nosso simpático aqui, Maxwell. Lá no fundo, também escondido, mas levantou a mão. E o outro, nosso colega, deve estar perdido por aí, que é paciência. Mas o Leandro veio, tá lá. Muito bem. Penso que tudo mais com relação ao geral foi dito, então vamos tentar fazer a coisa mais ligeira aqui, mesmo porque já roubaram metade do meu tempo. Aqui inicialmente nós temos no projeto geométrico da rodovia a qualificação, que ela constitui-se através do levantamento e análise de dados da região demandante necessários à definição da diretriz traçada, baseando-se nas variáveis topográficas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas e do passivo ambiental gerado. Por que acentuar geotécnicas? Porque possivelmente não se faz nada aí se eu não tiver uma sondagem para saber como é que é, não só o perfil, mas um pouco abaixo, aonde que teria que sustentar para ver o que acontece com o real nível d'água em toda a extensão. Do passivo ambiental, as alterações de lençol, possível alteração de lençol freático, compactação e erosão do solo, modificação de relevo e curso d'água, as possíveis contaminações, desde o trabalho, a remoção, adição de terra e a continuar pelo uso da via, que gera também um passivo ambiental. Nome fantasia, rodovia ensaios. Ensaio de quê? De corrida para chegar até o tronco. Proposta diretriz da rodovia BR-450. Vamos fazer de conta que esse número é possível e permitido, porque na verdade até o 450 seria de Brasília para cima e daí para baixo 451, só que não existe mais número. Então eu fiz de conta que eu estava na divisa. Proposta diretriz. A presente proposta foi elaborada com base na aproximação por similaridade de ocupação espacial de uma das diretrizes, ou por uma de cada uma dos traçados das empresas formadoras do consórcio. Traduzindo resumidamente, cada empresa promoveu 3 traçados. O consórcio tem que reunir 3 e selecionar um, correto? Entendido? Ótimo. Aqui ninguém contrariou, vamos ver. Aqui então, só para repetir, representando, formado pela CSK que já falou, a Mara Engenharia já falou, e falando eu por você engenharia. Qualificação da rodovia. Classe de projeto, classe 3 foi dada. Pista simples, faixa de rolamento 2 de 3,60, velocidade diretriz 80. Bom, depois eu repito os 80 e explico por quê. A topografia é levemente ondulada, e aí é que vem a primeira história. Se ela for realmente ondulada, eu teria que passar isso para 60, só que se eu descer o 706/1999 de NIT, ele tem isso pouco claro, mas segundo as apostilas do mestre, ele disse que podia chegar até 8%. Mas dará para observar no perfil da nossa proposta que em nenhum ponto
atinge e ou passa dos 8%. Então nós estamos no plano que permite velocidade de 80. Volume VMD, média diária, de 300 a 700. Relação classe projeto, sistema coletor primário. Essa foi a nossa classificação. Prioridade, mobilidade, ou seja, não tem acesso para o meio do caminho nem cruzamento, ela vai direto. É tipo a antiga freeway. Entrava em Porto Alegre e saía em Osório, ou não saía. Nível de serviço, C, classe C, veículo tipo referenciado, ônibus de longo curso, 2,60 por 12,20. Ah, mas não vai passar carreta, bitrem? Não, eles têm outra rodovia logo ali, por que vai atrapalhar a rodovia? Que eu posso fazer ela de forma mais econômica, sem grandes gastos com bases para rodovias pesadas. Qualificação ainda geralmente diretor traçado. Menor passivo ambiental com preservação da mata de galeria, porque pelo que foi definido por nós, não existe ali mata atlântica, não existe mata fechada, de importante existe ali sim a mata de galeria que está exatamente no traçado do arroio. O resto tem mais que procurar, no nosso ver, defender o máximo possível daquilo que seriam os charcos banhados com solo possivelmente hidromorfo ou qualquer coisa parecida. Né? Bom, preservação das áreas edificadas. Vocês não vão passar em cima da casa do cara, até que poderia para dar uma casa nova, porque ele está meio velho. O manejo topográfico para formar o grid com rampas de baixa declividade, é aquilo que eu falei antes. Tá? E os cortes com menor custo de execução. A3, tá bom. Registro fotográfico da parte do lado, entrando pela rodovia que eles citaram ali, que é o que está no lado leste do observador. O parque de eventos ali para o lado de cá, acerta a ponta para RS 412. Aqui é a entrada, a chegada, o acesso da área que está para a direita junto ao autódromo. Isso ali é a passagem do autódromo. Vai. Aqui já pegando um pouco mais de área do poste, mais ou menos do poste para a direita, que ele está ali, ó. Ah? Aqui assim, né? Obrigado. Então, aqui assim, mais ou menos nessa direção, é que tem que trabalhar. Vai tangenciar essa parte aqui assim para lá. Vai. Isso aqui para indicar o que foi observado no nosso traçado, ou seja, não haverá esse tipo de problema aqui, ou seja, pontos que tem problema com avisada, comprometida, ou pontos cegos, que significa, esse que tem aqui na 471 tem exatamente isso aqui. Você chega aqui, você não enxerga a descida, você não enxerga o declive acentuado, e ainda assim tem uma curva para a esquerda. E esse aqui com curvas reversas em uma lomba. Procurou-se fugir disso no nosso traçado. Vai. Aqui então o nosso traçado, digamos assim, com alguma aproximação, evidentemente, tá? Que ele começa não aqui, ele começa na 401, porque é uma rodovia de ligação e ela tem que começar na rodovia, que o caso aqui é de ligação, porque é uma rodovia federal e essa é uma rodovia federal. Aqui chega aqui, isso aqui não chega a lugar nenhum, vai chegar na 412, que tem menos importância com relação àquela. Então ela sai de lá e chega aqui. Esse é o nosso perfil, tá? O que tem aqui? Aqui dá para ver claramente. Ah, não, mas lá você tem acentuada. Não, não tem, porque se eu relacionar uma distância aproximada de 400, 450 metros, com a diferença de desnível que eu vou ter aqui, eu vou ter uma declividade da minha rampa, tá? Que não chega nem a 3%. Tranquilo, pode passar. E aqui a faixa, a faixa diretriz. Bom, por recomendação do mestre, não, é 250 metros para cada lado. Bom, para não comprometer todo o esquema, toda a fotografia, toda a foto e toda a imagem, foi reduzido um pouco e foi anotado essa linhazinha bonita, escura aqui por fora, tá vendo? Essa aqui,
dá 250 metros. Ah, não, mas quero aprovação, não tem problema. Está aqui 250 metros, aqui até aqui. Terminou o tempo? Passa. Sim. É na hora. Genésio, mito! Muito obrigado pela participação. Por conta das meninas aí do grupo, por conta das meninas foi adotado magenta ou rosa pink. Para quem gosta da pantera cor-de-rosa é um prato cheio. Eu adoro ler vestido. Não, a boca aqui não tem pergunta, né? Não, se for para falar outra coisa que for fácil. Respostas fáceis a gente responde, é difícil, passa. Eu só tenho uns apontamentos. O trabalho ficou muito bom, ficou bem legal mesmo. Achei a apresentação bem legal que vocês fizeram, uma maneira dinâmica de trabalhar com o assunto. Aqui é um assunto muito teórico, né? E acadêmico. Foi o. E acadêmico. O Adriano aí começou a falar. Eu vi ele que no início citou assim, só fazendo um apontamento. Sobre 412, trânsito predominante, rural e tal. Aqui tudo bem, nós estamos fazendo um estudo local, ok. Mas na verdade não é aquela. A 412 é uma rodovia que liga norte-sul do estado. Ela começa lá em Soledade, no 153, e atravessa toda aquela região da serra ali, descendo. Posso falar? Pode falar. Olha. Na verdade, essa rodovia foi construída para descarregar o tráfego que corria pela 401 dentro da cidade, dentro do limite urbano, com cargas pesadas, toques, cicates e etc. Então ela faz a ligação exatamente da zona da produção lá em cima até o porto do Rio Grande. Então, do concorda comigo que ela não é uma rodovia de tráfego rural. Ela é feita para produção. É isso aí. Não, aí que tá. Se considerar. Vamos devagar. O andor que você está devagar. Ele está considerando até o cruzamento da 471. Só que ele esqueceu de que tem que levar ela até lá em cima. Sim, mas se o cara vier de lá, ele vai passar por ali também. É isso que eu quero dizer. Não, aí o senhor está certo. A rodovia não é usada hoje por um movimento maior por outras coisas. A rodovia lá em cima também foi. Mas no mundo perfeito ela seria muito mais utilizada do que está sendo hoje. Mas é só um detalhe. Outra Obrigado coisa, pelo contribuimento. Tu citaste ali, tem que cuidar também a questão de trecho muito reta. No DENIT eu não sei qual é o local na norma, mas na norma do DAIR de traçados, ela fala lá que tu não pode atingir, acho que é 1 minuto e meio da velocidade diretriz, tu não pode andar em tangente. Porque aí o cara de noite dormindo é questão noturna. Então tem aí, eu não sei, não posso dizer certo o que a norma fala, mas não é. Mas na norma do DAIR tem lá a parte que trata de tangente, tem uma fórmula lá que diz. Que não foi usado no caso traçado de vocês. Mas é o que tem que cuidar até para os outros grupos, né? Tem gente que faz o professor, faz o trabalho numa reta só, então tem que cuidar. A gente definiu uma exploração, na verdade. A gente não seguiu como um traçado exclusivo. Até porque se a gente fosse fazer, a gente iria constar as normas. Eu agradeço o teu apontamento, tanto da RS 412, e disso aí que a gente tem que olhar as coisas mais como um todo. Muito obrigado. A questão da velocidade hoje, primeiro, se dorme na estrada porque a velocidade é 80 e o nosso carro deveria andar regularmente a 100. Por quê? Porque é um motor de alta rotação, de maior performance do que aqueles que vocês querem conhecer. Aí a velocidade de 80 era adequada. Agora a questão de reta, se o senhor for observar os ângulos de as deflexões que tem aqui, todas elas vão se enquadrar.
Não, mas eu não citei desse que vocês escolheram, eu só citei do dele, que ele tinha comentado, que era reto. E até porque aqui vocês não fizeram o traçado original, é só uma faixa de trabalho. Muito provável que vocês vão fazer não como isso aqui ainda tem muita correção pra fazer. Sim, isso eu entendo. Eu não estou entrando nesse mérito do projeto, eu só estou comentando nas premissas que vocês vão fazer depois. E até aproveitando o gancho, ali tu falou que tu vai cuidar para não deixar ponto cego e tal. Essas coisas agora tu não pode cuidar. Isso quem vai definir é o projeto altimétrico que tu vai fazer agora. Essas coisas tu cuida depois. A previsão topográfica Tu pode por onde ter- foi passada, mesmo com todas as deformações, todos os erros, eu posso lhe afirmar que aqueles problemas não irão acontecer aqui. Sim, mas isso tu vai fazer todo o projeto altimétrico, tu vai fazer o Depois aterro, com topografia real daí. Aí eu Isso, quero topografia real, eu lhe dou uma E isso tu vai fazer e vai apresentar na próxima etapa. É isso que eu quero dizer. Essas coisas tu vai apresentar na próxima etapa. Corta o E microfone. até... Sim, vai fazer umas coisas aí que eu vou começar a treinar. Valeu, Genésio! Genésio Mito! Não passa mais o microfone pro Genésio. Gastei meu boné. Isso aí mesmo? Essa pegada aqui. Isso aí. Deixa eu falar mais uma. Ali na declividade ali, tava 13,5 a rampa máxima. Então não é, se for ver alguma coisa, não é... O senhor observou de Mas, Ele tem pouca gente, tá? Isso foi voto vencido. Calma aqui. Corta, Genésio. Mas é, o senhor está se referindo a essa pista que tem aqui, e para nessa distância. Corta, Genésio. Filmou tudo. Botando no YouTube depois. Mito, cara. Mito é mito. Essa aqui não precisa ver, Dessa tamanho, Sim, mas linha é maior visibilidade, não é a média. Linha é maior visibilidade. Fechou? e nem por isso ele vai deixar de ser pronto. Não, justamente, ele é um do lado. É maior que 8%. É isso que o Marcelo está tentando te falar. Ali, o que vai definir o relevo, esse aqui é também dá para vocês o que vai definir o relevo é a linha de maior declividade. Então, nesse perfil que o Genésio está apresentando, está lá já, o Google falou, a inclinação máxima 13,6%. 13,6% é maior que 8%, então cai numa classe O que regular. dá para fazer é segmentar um trecho, né? Deixar esse de 13,5 num outro pedaço e o resto considerar ele como plano. Se fosse uma extensão Maior. Posso fazer uma pergunta?